quando você entra num trabalho, aí tem o pessoal da psicanálise aí. Então eu vou falar anteriormente, né? Quer dizer, a vida é infectar-se, né? Só que pela primeira vez eu tinha uma infecção objetiva. Eu podia morrer, que nem você, Davi. Todo mundo, a gente tinha medo, né? Então não era medo só de se infectar pelo que estava vendo. Tinha um porra do bolinha, bicho. Quer dizer, a gente não sabia o risco, não tinha a menor ideia, né? E até hoje não sabe, né? E o vírus vai me modificar, e pode me modificar até o êxito letal. E eu não quero, né? Enfim, e óbvio que infectou a foto, né? Infectar-se, né? Sair do útero é infectar-se, né? Você está num ambiente estéril e você vai para o mundo. E deu que você gosta no mundo, mas você sabe o preço. O preço é a infecção. E essa infecção, ela é lato sensu, né? Inclusive, te leva à morte, te leva a alterações. Essas alterações podem dar certo ou não. E eu tinha muita insegurança, tanto do fato de se vai rolar, se eu sou vulnerável, se tenho comorbidade. Eu bebo pra cacete. Fumo 3 maços por dia. Quer dizer, e tenho 59 anos. Eu não sou propriamente o cara que ia resistir, estatisticamente, né? Mas vamos embora. E, e eu acho que infectou minha foto. Mudou, né? Infectar no sentido de alterar aquilo que você não sabe. Aquilo que você não sabe exatamente pelo contato com o outro, né? E que você se infecta de alguma forma, né? Que pode mudar seu corpo, pode mudar sua forma de ver, pode mudar uma porção de coisa. E você sair da condição, eu não gosto do termo, que é muito chavão, mas eu vou ter que usar, uma espécie de zona de conforto, quer dizer, de velocidade de cruzeiro. E você sai da velocidade de cruzeiro e entra num parafuso, né? E foi o que aconteceu comigo. Então, assim, eu já tinha feito, há uns 20 anos atrás, conflito na África, né? E conflito é punk, né? Mas é o seguinte, você chega no final do dia, se você não tomou tiro, você toma banho e está tudo certo, né? Esses tiros que eu vivi, primeiro, eram no meu território, na minha cidade, que eu nem sabia se existia, que existia. Então, a primeira infecção é falar, puta, você é um puta do ignorante. Você nunca viu essa porra que estava embaixo do seu nariz? E dois, era um tiro invisível, né? Não era um tiro que, sabe, se você não está sangrando, não rolou. De repente rolou. E aí o pior, é um tiro que você pode levar para casa. A Laura que está comigo, ela não tem nada a ver com essa porra. Eu trago o risco para casa. Então isso tudo vai mudando a sua forma. Ah, Fabio, e eu acho que e havia uma dificuldade maior ali, que eu estou falando do meu ofício, quer dizer, quando você entra nesse tipo de trabalho, a linha é muito tênue entre você ser abutre, quer dizer, você se aproveitar de uma situação e de alguma forma ganhar alguma coisa com quem não tem nada, e fazer alguma coisa que preste. Você não tem certeza disso. E dá um medo do cacete. Que aí eu tenho que dormir comigo todo dia, né? Quando você dorme, acha que você foi um bosta, é uma merda, né? Então, eu também não sabia se eu ia poder falar alguma coisa que não era taking, que não era retirar, que tinha algum sentido. E eu acho que foi essa minha experiência. E isso faz parte do que eu comecei a falar, de um conceito de infecção. Quer dizer, eu fui infectado, claramente, quase todo dia. Aliás, quase não, todos os dias. Às vezes de forma existencial e muitas vezes de forma biológica, né? Mas a infecção é o mesmo conceito, né?
perceber que tem coisas na minha cidade que eu não prestava atenção, que não é que eu não prestava atenção. Eu não sabia que existia. Se eu fosse carioca, o morro está ali. São Paulo tem outra geografia. A gente consegue mandar os caras para o espaço e nunca passar lá. Então, essa acho que foi a experiência de, no fundo, de medo, de vários tipos de medo. Medo de trazer para casa, medo de quem que eu vou ser depois disso, e fisicamente e mentalmente, artisticamente. Como é que eu me transformo? E às vezes a transformação depende. Se o vírus gostasse de mim, a transformação era entubar e morrer. Ou, sei lá. E é isso. Davi, você agora, falei. Davi, conta um pouquinho para a gente aí de como foi o convite, qual foi o convite que vocês receberam para quem não conhece, não acompanha o processo. Né? Bom, no meu caso foi o seguinte, eu morava até o final do ano passado na Vila Madalena, quer dizer, eu venho da zona oeste, e aí eu mudei, né, para a casa da minha namorada, lá aqui em Santo André. Estou aqui em Santo André, absolutamente em quarentena, naquela situação que um escritor adoraria estar, que é isolado, né? Mas eu vi que não é possível isso. Quer dizer, o escritor, quando está isolado, ele fica desesperado, ele precisa ir para o mundo, de alguma forma. E foi quando o João me convidou para fazer a preocupação dele, aqui eu acho uma coisa absolutamente louvável que precisa ser dita, é o seguinte, é preciso ter muita sensibilidade, um médico, um diretor de uma grande, que dirige, que coordena, digamos, a ação numa área tão grande, que está aqui, por acaso ele saiu, acho que por vergonha, que ele tem a sensibilidade de chamar 2 artistas, um escritor e um fotógrafo, para dar visibilidade ao que estava acontecendo digamos, numa das regiões mais vulneráveis da maior capital da América Latina. Coisas que nós não sabíamos. Eu venho da Zona Oeste e venho para a Zona Leste. O que vai mais me surpreender são as minhas descobertas, a minha ignorância. O que mais me assusta, né? É isso. E vou dizer uma coisa para vocês, quer dizer, só falando um pouquinho da minha vida, eu nasci em Santa Terezinha, ali perto do Mandaqui, região norte. Aos 12 anos, meu pai, que era comerciante, se muda para Guarulhos. E, na época, Guarulhos, as 2 cidades mais violentas que havia era Guarulhos e Osasco. E eu fui para o bairro mais violento de Guarulhos. Meu pai era comerciante e cismou de fazer uma padaria nesse lugar. Eu me senti isolado absolutamente, né? Fui tirado do meu recanto para onde eu fui, mas aí eu fui viver eu presenciei muito do que era a condição de pobreza, né? Que estava toda ao meu redor. Claro que a gente eu fui estudar, fui para Campinas, depois fui fazer letras, né? Me tornei escritor, né? Esse bairro nunca saiu, se pegarem os meus 2 livros, eles vão estar lá presentes o tempo inteiro, né? Esse momento da minha vida. E eu fui, digamos assim, uma ascensão social, né? E aí vou para a Zona Oeste, fico lá, estou lá, né? Nessa situação toda, e venho de novo para uma região, não, assim, vinham morar de uma maneira absolutamente agradável aqui em Santo André, isso não é nenhum problema para mim, não é? O problema era estar isolado, né? Estar absolutamente isolado, então, quando o João me convida, olha, eu estou precisando de um escritor, não é? Eu falo, pô, esse cara tem uma sensibilidade do caramba, porque contratar 2 artistas para fazer esse trabalho já mostra sensibilidade. E parece que deu frutos, né? Ele tinha toda a razão, digamos assim, em contratar dois escritores, porque nós acabamos
mostrando, fazendo uma comunicação entre as pessoas, até as pessoas que trabalhavam na saúde precisavam de uma comunicação melhor, precisavam de uma comunicação não em termos de números, de estatística, de dados, mas de uma produção, digamos, qualitativa. E que isso só a fotografia, os meus textos, com toda a modéstia do mundo, poderia dar. E deu, como a gente percebe que deu. Não é? Então, penetrar nessa região, nesse território desconhecido, vai aos poucos me surpreendendo pela vida que há ali, pelas coisas que estão ali, mais do que pelo exotismo das coisas, que também tem coisas exóticas, ponto, isso é uma coisa. Agora, mais do que isso, há uma vida ali dessas pessoas. Dá luz a isso, a uma região tão periférica, numa situação aguda de pandemia, de isolamento máximo, de medo absoluto, não é? Era expor a contradição, talvez, do centro. A periferia, por apresentar coisas muito mais agudas, muito mais contrastantes, né? Ela revela melhor o centro, revela melhor as nossas ignorâncias. Por exemplo, e vou ser muito claro, uma das coisas que eu sempre falo, né? Eu já estou até sendo redundante com isso, eu não imaginava encontrar tantos idosos solitários na periferia. Isso é preconceito de classe, é assim. Eu achava que pobre, tinha um monte de filhos, um monte de sobrinhos, ele estava sendo cuidado por alguém. Isso não é verdade. Você encontra muitas pessoas solitárias. Fui conhecer o trabalho do SUS, que para mim foi algo espantoso. Quer dizer, se antes eu dava valor a isso, hoje, então, conhecendo o que esse povo faz, o que eles conseguem fazer, é algo louvável. Né? Nesse dia, inclusive, em que o Poder Federal queria acabar com o SUS, né? Privatizar tudo isso, felizmente voltou atrás através de uma pressão tão grande, né? Porque isso é de uma... o trabalho que se realiza e que eu fui conhecer é de uma importância absoluta. Vocês imaginem o seguinte, no meio de uma pandemia, de um isolamento total, você ainda precisava cuidar de todas as pessoas que precisavam de auxílio. Quer dizer, as emergências. Esses idosos que eu acabei de falar, que precisavam de um acompanhamento em casa, a busca de remédios, de medicações nas farmácias, quer dizer, o acompanhamento das grávidas, das crianças, quer dizer, tudo isso foi para mim uma revelação impressionante. Também uma outra revelação de como é que as pessoas se viram, como é que se cria uma rede de solidariedade impressionante entre aqueles que têm tão pouco. Não é? Isso comove, isso é algo que está ali, né? E você vê o tempo todo, você vê coisas espantosas, né? Assim, aí vou falar uma coisa meio exótica e meio profunda, de repente você acha no meio de uma comunidade dessa, como a Vila Flávia, né? Uma galeria de arte. Uma galeria de arte. Uma coisa assim que se ensina balé, há um trabalho social interessantíssimo, né? Ensina-se capoeira, grafite, música, saraus e coisas assim. Você fala, isso se chama Favela Galeria. Essa afirmação, né, do lugar onde se está. Quer dizer, e ainda, quer dizer, e dentro dessa situação, dessa vida toda que estava nessa região, nesse momento assim tão
de tamanho isolamento, as histórias são assim que brotam de todos os lugares. Sabe, assim, é impossível. Você fala assim, nossa, você vai ter muita história para escrever? Eu vou ter muita história que eu não vou escrever, porque não é possível escrever tanta história, né? É muita coisa. E não é simplesmente histórias corriqueiras, são histórias sempre muito extraordinárias. Muito extraordinárias. Assim, no meio daquela situação toda. Então, para mim, essas descobertas todas, né? A descoberta da minha enorme ignorância a respeito do lugar, é fabuloso. E o que é fabuloso também é o que, de repente, a gente começa a criar nesses lugares, né? Eu e o Dimitri lá, resolvendo fazer o povo tirar máscara, porque ninguém mais se reconhecia por máscara. E, de repente, a gente começa a fazer uma ação ali, no meio daquela situação, montar um estúdio dentro de um hospital que estava sendo reformado com pedreiro para tudo quanto é lado, aquela coisa toda. Uma verdadeira aventura, que a gente fazia aquilo porque a gente precisava dar luz para aquele lugar. Em síntese, essas são as sensações que eu tive. Agora vocês podem perguntar o que vocês acharem que devem perguntar, ou se o João quiser falar alguma coisa também. Eu queria abrir um espacinho para o João falar do convite. Eu quero agradecer esses dois malucos, né? Me seguiram lá. Trio é sempre importante, né? São muito bons. Depende da situação. Uma qualidade não, acho que tem uma coisa do... Assim, a qualidade do trabalho deles é excepcional, né? Excepcional, tanto do Jimmy quanto do David. David eu conheci há mais tempo, o Jimmy conheci mais recentemente, mas já conheci o trabalho, é demais. Eles são muito vanguarda, cara, esses caras aí. E aí, a coragem, né? E aí tem várias coisas, né? Pena que o Fábio saiu, o pessoal está saindo agora de lá. Ou então em trânsito, o Marden não conseguiu entrar porque acabou a bateria do celular, enfim. Hoje foi um dia tenso, porque a secretaria dá um pulo lá para dar uns pitos ainda. Elas gostam, a gente leva pito também. Mas, enfim, foi espetacular, porque teve uma entrada na equipe assistencial e na equipe do território, que acompanha o território, que é uma equipe multi, que tem sanitarista, dentista, acho que farmacêutico, tem um monte de coisa, um monte de gente, fisioterapeuta, enfermeiros, e teve uma entrada muito grande, uma abertura muito grande nessa equipe. E é gozado que o Davi e o Dimitri se encaixaram nela como se estivesse trabalhando há 10 anos. Né? Para mim, assim, foi muito significativo, porque eu acho que o trabalho deles traz um pouco essa questão que eu vivo como médico de família. Eu vivia como médico de família desde a implantação aqui. Foi no governo da Marta, né? O Eduardo Jorge, em São Paulo, que você, saindo de uma escola que era federal, que era hospitalocêntrica, você vai percorrendo a comunidade e vendo uma série de coisas, né? E tem coisas muito tristes e tem coisas muito bonitas também. Mas eu queria deixar eles falarem, assim. Acho que tem duas experiências que eu queria que eles contassem, né? Primeiro, boa noite a todos, desculpa. Eu não queria falar muito mesmo hoje, eu falo demais. Mas é aquela do atendimento domiciliar, Jimmy, que você foi fotografar o cara lá e percebeu como é que era o lance da família, da mulher, né? E aquela do Machado de Assis, que acho que o Davi podia contar, que acho que são muito enriquecedoras. E assim, é gozado, né? Eu falei, olha, a gente precisa registrar muito bem o que o SUS está passando nesse período, né? Que era o convite, um dos convites era esse. Mas o país é tão louco que a gente nem sabe se esse SUS que vocês fotografaram e estão escrevendo vai existir daqui a 3 ou 4 anos, entendeu? Está muito difícil. Uma parte, por exemplo, da equipe multi, que levou esse trabalho da pandemia, né, nas costas, no monitoramento, a gente monitorou acho que umas 40 mil pessoas durante 14 dias. Até as 10 horas da noite. Tinha o BS que ficava até as 10 horas da noite monitorando por telefone, pelas ferramentas que a gente tinha. E uma parte da equipe é a equipe multi, que já não tem financiamento, mesmo que continue, que a gente vença, ele já não tem o financiamento, né, do
do Ministério. Isso já acabou. Acabou com Mandetta, por sinal. Até antes, assim. Então, eu acho que esse trabalho ele tem um registro histórico muito importante mesmo. E também de valores, né, da qualidade que consegue se fazer num território quando se está afim de fazer, né? Quando os trabalhadores estão afim de fazer. Eu acho que a gente está produzindo em torno de 100 mil consultas por mês lá, médicas. Mais enfermeiras, mais equipe multis, mais visitas de agentes comunitários, nem sei. Tem mais de 400, assim, dá umas 12, 13, 15 mil. Nesse período da pandemia. Então, assim, é um trabalho e tá ali. Eu acho que esses caras são foda. Assim, eu consegui contratar o Davi. O Jimmy eu não consegui chegar no preço, né, Jimmy? O Jimmy é voluntário. Mas eles têm uma coisa muito... Foi muito bom. Eu fico muito feliz, assim. É bom quando muita coisa que a gente faz não dá certo. Eu estava muito preocupado também. O Jimmy é amigo de grandes amigas minhas também. Eu falei, puta, se acontece alguma coisa com o Jimmy, na hora que ele falou, eu vou, e ele não deixou nem eu discutir. Ele falou, você tem um fotógrafo? Eu falei, não, mas cara, né, se acontece alguma coisa com o Jimmy, metade dos meus amigos me matam. Se acontece alguma coisa com o Davi, outra metade me mata. Era muito arriscado. Eu falei bastante com ele, mas não teve jeito. Mas eu acho que foi de uma felicidade muito grande. Eu acho que vai repercutir outras coisas ainda. O Dimitri também abre um caminho importante, inclusive para os artistas que estão lá no território, né? Enfim, queria só agradecer esses dois. Foi fantástico. Eu espero que a gente trabalhe muitas vezes. Agradeço, João. Em períodos mais tranquilos também. Ô, Dimitri. Posso falar uma coisa? Você já é idoso, Davi. Eu estou há um ano de virar idoso. Eu sou um idoso border. Não, mas deixa eu falar um pouquinho, daí você fala, depois eu volto a falar de novo, que eu preciso falar alguma coisa. Esse trabalho que eu acho que o SUS faz, não o SUS, o que eu vi lá sendo feito. Quer dizer, os caras conseguirem fazer uma divisão de ala azul e ala vermelha para atender só gente de Covid. Gente, eu vi coisas assim, o médico lá de uma unidade, ele tinha uma tenda do Exército. Ele levou e colocou ao lado da coisa, falou assim, aqui vai ser o covidário. Coisas assim, que você fala assim, mas, nossa, era uma ação assim, impressionante, não é? Diferente, não tem espaço nas unidades. Não dá para você fazer um fluxo minimamente, Exato, então a gente improvisa. Imagina, aquelas unidades todas são unidades alugadas, e alugadas assim, o negócio ia ser um açougue, uma padaria, não sei o que, virou SUS, outro não sei o que, então às vezes não tem as coisas. E eles se viraram e fizeram esse isolamento impressionante. Fala lá, Jimmy. O Jimmy está com a mão levantada. É assim, isso eu vou trazer mais para trás, né? Não tive pai, não conheci meu pai. Eu fui criado por uma mulher que era uma empresária muito forte. E era uma mulher de negócios. Lá atrás, ela me ensinou... Minha mãe já morreu. Ela me ensinou, quando ela perdia alguma coisa, ou ganhava, enfim, dinheiro a gente ganha e perde. Você tem que se preocupar com o seu tempo. O tempo a gente só perde. O tempo não é monetarizável. Né? Aí, nessa experiência que o João proporcionou e que eu vivi junto com o Davi, eu tenho 59, então eu sou border idoso. Daqui a um ano eu sou. Na verdade, alguns meses. Sil, você está gravando? Desculpa. Então, para o pessoal da psicanálise, eu não tenho modelo masculino, eu tenho feminino e não virei viado. Mas essa é outra história. Eu acho, então, e isso sempre foi uma verdade para mim. Quer dizer, cuidar do meu tempo. O resto a gente resolve. E daí eu fotografava uns caras e eles falavam a idade. E era próxima da minha. E eu olhava
E eu achava eles tão mais velhos. Eu falava, problema de autoimagem. Aí eu voltava em casa, depois que eu passava sabão, álcool em tudo, e não sei o quê, deixava a roupa para lavar longe da roupa da Laura, e não sei o quê, e ficava me olhando no espelho e falava, puta caralho, eu não estou me vendo. Porque eu não sou o que eu fotografei. Né? Eles são 10 anos mais velhos que eu. E eu descobri que sim, o dinheiro compra tempo. E adoraria que minha mãe tivesse viva para falar isso na cara dela. Ela estava errada. O dinheiro compra tempo, que é o principal tesouro. Isso desde as pirâmides. A ideia de viver mais, isso acontece desde que a gente vive mais, a gente é mais jovem aqui. Isso foi uma das coisas que eu aprendi. E que aprendi olhando no espelho. Né? E que foi muito difícil, que faz parte da infecção. Minha mãe estava errada. E é isso. E eu, daqui 6 meses, sou idoso. Acabei. Ô, Dimitri, não, mas eu vou começar uma historinha e você vai continuar. Quer dizer, essa coisa é o seguinte. Quando eu cheguei, assim que eu cheguei, o primeiro dia que eu cheguei, o Dimitri, né, ele estava ali na porta e o João já me apresentou a ele, falou, olha, você vai para o território. Território, para mim, já era um nome assim estranho, né? Parecia uma coisa de guerra, né? Você vai para um território. Eu falei, pô, eu vou para um território, né? Que coisa, né? Tudo bem, vamos embora. Não, aí me ensinam todo o protocolo lá, vamos assim, não sei o quê, babá, olha o Marden me falando, eu nunca esqueço, né? Ele falou assim, olha, o vírus está em toda parte. A melhor maneira de se defender dele é saber que ele está em todo lugar. Então, passa álcool em tudo quanto é coisa. Não coloca a mão no rosto. Até hoje eu não consigo colocar a mão no rosto. Eu peguei um trauma já dessas coisas, né? E fomos lá para o território. Então, o Jimmy ficou naquela obrigação assim de ser o Cicerone ali, olha, como ele já estava ali um tempo, né? Ele chega e fala, olha, né? Então, falamos sobre onde a gente ia entrar. Né? Faz trote com calouro. Era, exatamente, era o calouro dele, né? Assim, mais ou menos assim, né? Então, ele falando, olha, e falando desse território todo, e já me contando algumas histórias, né? E uma das histórias que ele conta, porque era o seguinte, né? Tem uma outra descoberta minha, eu não sabia que médico era tão emotivo. O pessoal de saúde é tão emotivo, sério, né? Achava que médico era uma coisa meio assim fria, né? O cara vai lá, corta a gente, dá notícia que morreu, né? Essa coisa toda, né? Não, eu vi muitos assim passados com certas situações. Você fala, nossa, que coisa impressionante, né? E aí o Jimmy também, né? Assim, muitas vezes, né? Uma das histórias que ele presenciou, que é isso que eu vou só dar o pontapé inicial e ele continua de ir até o gol, que é o seguinte, que é o seguinte, ele me conta a história de um casal, não é, que ele visitou, ele tem essa fotografia, inclusive, na exposição, ele conta a história de um casal. O marido já tinha tido 10 AVCs. Aí, Jimmy, você continua essa história, tá bom? Você sabe mais do que ela, você que me contou, afinal de contas. Então, eles eram casados há 63 anos. E o cara teve 10 AVCs. E óbvio que ela tem que deixar ele ir. E ela tem um quarto que é só de fotos deles. É uma história que ela precisa preservar. E óbvio que ela tem que deixar ele ir. E o que eu entendi é que se ela deixar ele ir, ela morre. Por isso ela não deixa. E aí esse conceito de egoísmo ficou muito relativo para mim. Porque quando eu entrei para fotografar, eu falei, ela tem que deixar ele ir, meu. E eu sou ateu, ir para lugar nenhum, né? Para mim, a morte é uma anestesia final. Eu já tomei umas anestesias. Mas é simples, eu não lembro de nada, eu apaguei. Pronto, depois eu acordei. Basicamente, a morte é você não acorda na anestesia. É a minha crença, né? Mas sim, tem uma hora que
a luta pela vida e o sofrimento só valem quando tem perspectiva. Se não, é merda. Daí você... Né? Mas eu não tinha percebido que ela não estava lutando pela vida dele, ela estava lutando pela vida dela. E talvez a história dele, que é um vegetal, né, talvez ele concordasse em ficar lá sofrendo um tempo para ela também não ir. Então, assim, e é difícil fotografar isso, é difícil, às vezes em foto, você percebe umas coisas, você tem que... Foto é diferente de texto, né? Se isso não fica visual, é muito difícil. Muitas vezes você abandona um projeto ou qualquer coisa, porque foto tem suas limitações. Você precisa contar visualmente, você não pode contar no texto. E texto com foto também é uma bosta, né, Davi? Quer dizer, texto que precisa de foto é horrível. E foto que precisa de texto é realmente horrível. Cada um tem seu quadradinho, né? Então, às vezes é muito difícil contar o que você está sentindo. E às vezes muitas vezes, talvez tenha precisado de imagem. Talvez você não conseguisse descrever. E muitas vezes eu precisei de texto. Mas, sei lá, eu evito texto, no sentido de texto embaixo explicando o que aconteceu. É que nem... Aí vira uma história em quadrinhos, que eu não tenho nada contra, mas é outra levada, né? Você tem que descrever a história e trazer o cara. E foi difícil, porque eu sabia que, na verdade, ela não estava... E as ACS que entraram no carro comigo, depois todo mundo concordou que ela tinha que deixar ele ir. Só que em casa, eu falei, porra, se ela deixar ele ir, ela morre. Porque ela ficou 63 anos com ele. E ele, 63 anos com ela. Quer dizer, deu ruim, né? O cano do cara vazou. Teve problema de calha. Entupiu o encanamento. O dela não, só isso. Não, isso é uma coisa impressionante. Só uma observação. Ela cuidava dele de uma maneira impressionante. Não tinha nenhuma feridinha no corpo, um tratamento assim que você olhava. Assim, coisa impressionante. Davi, Ela cuidava como se cuidasse de uma horta. E o sujeito era uma pessoa. Mal fácil. Sim, tudo bem, tudo bem. Aí que nós encontramos essa coisa, né? Quer dizer, que a realidade às vezes dá na ficção de 1000 a 0, né? Olha que situação Se me tão... perguntar para voltar para casa, eu quero virar alface? Não. Uhum. a gente tem residência de saúde da família lá, né? Da faculdade do ABC. E eu estava falando para o Jimmy. Falou, Jimmy, essa é a clínica que a gente quer discutir com os caras. Então, ou que a gente queria discutir nas UBSs, né? Muitas vezes se discute, muitas vezes não. É muito burocrático também. O velho, Davi, conta o Scorpions, cara. Do Scorpions. Tá. Essa foi uma aventura engraçada, né? Assim, porque nós fomos numa como é que se chama? Numa ocupação, né? Que é Scorpions. A Scorpions é uma ocupação que ela foi feita em cima de uma área de lixo hospitalar, né? Para vocês verem como é que é a situação. Lixo hospitalar foi feito ali em cima, tal. E nessa ocupação cheia de gente, tem uma parte ainda que tem uma horta, que é embaixo de uns... como é que se chama? Linhão. Um linhão de alta energia, tal. Eles fizeram uma horta que sustenta ali, tal, essa coisa toda. E nós fomos lá, eu, o Jimmy, a Mari, eu não lembro exatamente as duas outras ACS, não é? E fomos para essa ocupação. O Jimmy foi lá com a sua câmera tiracolo, né? Com o seu jaleco. O jaleco é a coisa que mais nos protege, né? Todo mundo respeita o SUS, é uma coisa impressionante. É o crime organizado, Só quando entra a polícia que é bom sair de baixo, que a gente não sabe o que pode acontecer. Mas se está todo mundo, não, tá tudo bem. E como o Jimmy lá ia entrar com a câmera, fotografar, não sei o quê, a Mari foi lá conversar com a dona Lu,
E era uma senhora que nos ia conduzir pelo assentamento ali, não é? Pela ocupação. A dona Lu, uma negra enorme, né? Assim, mas super gentil, não é? Assim, e reclamando que ela não comia tanto assim para ser gorda daquele jeito, né? E aí ela já pede uma consulta ali para a Mari, né? A Mari é psicóloga, né? Mas falou, não, deu todas as indicações. Vai até o OBS, faz isso, faz aquilo, bababá, bababá, bababá. E ela falou, não, tudo bem. Então vamos lá, que eu vou apresentar o território para vocês. E fomos lá, ela apresentou, né? Começamos a entrar, eu bati o olho assim, eu vi uma placa de rua que era Rua Manuel Bandeira. Eu falei, nossa, né? Uma rua com o nome de um poeta, né? Aí ela diz assim, fui eu que pus. Foi a senhora que pôs? Foi eu que coloquei na realidade, eu coloquei o nome de todas as ruas aqui. O povo daqui queria que eu colocasse o meu nome, mas eu não estou morta, como é que eu vou colocar o meu nome? Não é? Então, ela diz assim, aí eu tive uma ideia. Eu achei no lixão um livro da Zélia Gattai. E aí ela fala assim, eu vou pôr um nome de escritores. Então, você vai transitando pela rua, aquela situação toda, né? Vocês podem imaginar, de abandono, coisas assim, mas as ruas são todas, né? Com nomes de escritores. De repente, eu bato o olho assim e vejo Rua Machado de Assis, né? Aí o Jimmy foi lá, me fotografou, né? Embaixo da coisa, tal, não sei o que. Eu falei, nossa, Rua Machado de Assis. A dona Lu virou para mim e falou assim, eu gosto muito de Machado de Assis. Aí eu caio de quatro, né? Porque de onde é que vem essas coisas, né? Quer dizer, surge de um lugar que você não está esperando. Simplesmente não está esperando, né? Essa é a história que você vai vivendo porque você entrou no território, conheceu as pessoas e coisas assim. É fantástico, eu acho. Quem se anima a fazer perguntas aí? Os nossos convidados. Eu queria que o Dmitry, no dia que ele conversou com a gente, ele contou aquela história dele estar de jaleco fumando, que ele se sentia meio farsante, assim. Queria que ele contasse um pouco essa experiência, né? Essa coisa de estar nesses vários personagens que vocês viveram, né? Quer dizer, essa coisa que você fala, você põe o jaleco e você está em nome de alguma coisa, mas que você não sabe se você é aquilo. Eu queria que ele contasse um pouco, eu achei muito legal essa passagem que ele trouxe. Eu tinha certeza disso. Né? Eu ia fumar fora. Daí tirava a máscara, ia longe. E aí teve um casal que estava saindo da UBS e me agradeceu muito pelo que eu não tinha feito. E eu me senti impostor. Né? Eu recebi um obrigado de alguma coisa que eu não fiz porra nenhuma. E ainda estava fumando, dando mau exemplo, com os meus vícios. E só não estava bebendo porque ali não tinha álcool. Né? E aí o que você faz? Né? Eu agradeci e chorei. Sabendo que eu era impostor, sabendo que eu estava representando alguma coisa que é muito importante, que eu não faço parte, que eu fazia parte temporariamente. Né? Eu sou de outro lugar. Né? Eu, no máximo, sei dar injeção e dou só no meu filho e em mim mesmo. Eu não tinha ideia, bicho. Eu me senti numa condição muito saia justa. Mas eu sabia que aquela homenagem é por um trabalho maravilhoso que eu tive a oportunidade de ser paciente, inclusive, quando eu furei o pé. Então eu sei como eles cuidam. Quer dizer, eu não sei se eu era... Aí o João pode falar. Não sei se é porque eu era chapa branca e foi tão rápido. Mas eu sei que se eu tivesse no Einstein não era tão bom. Foi com a Tenille? Foi no Não, Santo Tomé com a Tenille? Você não então, lembra? não. É a Flash mesmo, cara. Ela é rápida mesmo. Bicho, parecia um ninho de abelha pulando em cima do meu pé e consertando. Era muito rápido. Daí eles me levaram para o lugar e aí a médica cubana resolveu. De uma forma brilhante. E aí quando terminou a consulta, a gente tem um fotógrafo cubano que chama Corda.
que a gente gosta muito. Talvez vocês não lembrem no nome dele, mas vocês lembram da foto. Foi aquela foto do Che, a que todo mundo conhece. E ele morreu em Cuba, como todo mundo é em Cuba, meio pobre. E ele nunca recebeu direitos pela foto, que provavelmente é a mais reproduzida do mundo. E existe um trabalho do Korda, que ninguém conhece, que é maravilhoso. E ela conhece, ela conhecia. Então, enquanto ela cuidava do meu pé, a gente ficou falando do Korda. E aí, eu estava com a câmera. Ela não sabia que eu estava com vocês fotografando, mas eu estava com a câmera. E aí terminou a consulta, que obviamente é gratuita. E ela olhou para mim e falou: você não vai fazer uma foto? Eu falei: lógico. E essa foi a paga por uma das melhores consultas que eu já tive. Provavelmente não é a melhor foto que ela já teve, mas enfim. E foi uma delícia a consulta, por a gente ter podido falar do Korda, da história, né? O pai dela era de Matanzas, né? Ele teve na Revolução. Que eu até tenho críticas, mas são outras, não as do palmiteiro. São diferentes. E tá, bicho, eu tava lá e tava sendo muito bem cuidado. Muito bem. E fui cuidado desde quando eu furei o pé. E assim, eu furei o pé no Morro do Sabonete. Então, assim, furar o pé no Morro do Sabonete é uma vacina pro resto da vida, se você não morrer. Sobreviveu ao Morro do Sabonete e ao Covid, velho. Pra sempre. Maravilha, cara. Não, eu furei o pé, bicho, eu falei: fudeu. Então eu comecei a pensar, daí nego já, pum, tétano. Você pode trabalhar no SUS, Jimmy. Tétano, bicho. Existem doenças desconhecidas quando um prego fura seu tênis e... Aí o pé inchou um pouco. A Laura que cuidou. Ficou meio inchado mesmo. O pé ficou bem chateado. E deve ter entrado coisas no meu pé desconhecidas. Vírus e bactérias. E deu que eu não morri. E aí eu fiz uma consulta maravilhosa. Eu não ia fazer consulta, porque a ideia era não sair do trabalho. E aí a Si falou: não, você está marcado. Daí peguei essa médica cubana. A consulta demorou um pouco mais que o normal, porque a gente ficou discutindo corda. Né? E a gente ama o Korda. Né? Não pela foto que todo mundo conhece, mas tem um trabalho anterior que ninguém conhece, que ela conhece. Então foi uma delícia. Tanto no sentido médico, porque meu pé está ótimo, não precisa amputar, né? Não morri, quanto no sentido artístico. E foi lindo, bicho. E daí, no final, para coroar a história, teve uma foto. Ela posou lindamente. E eu tenho a foto. Né? Acho que não Tá está lá na exposição, tá sim. Tá sim. Mandou para ela, né? Ô, Dimitri, eu tenho uma pergunta. Você Opa. disse que antes fazia fotos diferentes, né? Mais de objetos, mais outro tipo de foto. Como foi essa fotografia? Como é que você fez para captar? Como é que foi esse processo de mudança de Paradigma. de paradigma? Como é que foi? Porque as fotos ficaram realmente, eu vi, ficaram maravilhosas e emocionantes e não precisam de legenda, apesar de ter um texto maravilhoso, né? A exposição não tem legenda. Eu já vi. Mas como é que foi para você essa mudança? Como é que você fez para conseguir, como você falou, não fotografar, transformando aquilo em algo assim, precisamos mostrar uma coisa caricaturada. Fotografar zoológico. Era o grande medo. Virar zoológico, virar safari. Não... Então, esse é um grande medo. Elo, é assim. Eu vou voltar à história anterior, né? Quando eu comecei, eu queria ser fotojornalista. Só que eu era pleiba. E era governo militar. Eu queria ir para a rua contar o que estava acontecendo.
E minha mãe, como eu já falei, era empresária, conhecia os caras da Abril, eu queria trabalhar na Veja. Que era o que estava acontecendo, eu queria ir para a rua. E eu era menor. Então, eu ganhei um estágio assistente e tal, na Abril. E eu fui para o estúdio, porque eles não punham menor na rua naquela época, porque tinha muita porrada. Então, eu fui para Abril. E eu adorei aprender a técnica que eu aprendi, mas eu fazia Casa Cláudia, Playboy. Eu queria ir para a rua, só que eu era menor. Aí, quando eu fizesse 18 anos, e eu precisava aprender técnica, né? E deu o que eu aprendi. E descobri que eu sou lento. Eu gostava de usar tripé. Eu aprendi a iluminar em estúdio. Era uma outra levada. Na rua é rápido, né? Em conflito é rápido. E isso, a gente volta no começo que eu falei, isso tem a ver com infecção. Quer dizer, quando você entra em algum lugar, você se infecta. E você muda, né? Ou biologicamente ou existencialmente. Então, aquilo mudou. Então, aí eu comecei a fazer estúdio. Gostava de estúdio. Fiquei lento, né? Foto, para mim, durava 2 dias para fazer. Então, obviamente, eu não era mais o fotojornalista que eu queria ser. E tá, muito tempo depois eu fiz conflito. Já foi difícil, né? Porque é foto rápida. Você não tem muito tempo. Aliás, você não tem, às vezes, 10 segundos. Você vai fotografar, é um abraço. E pau, que deu, deu. E a gente... Eu tô no ar? Sim. Tá. Então, eu virei um fotógrafo lento. De tripé, de montar, talvez por essa formação. Talvez se naquela época não fosse menor, eu ia ter feito aquilo. Sei lá, eu não sei se eu ia conseguir. Então, esse convite do João, eu sabia do que eu estava falando, né? É voltar ao início, onde eu queria ser rápido. E não importa o que sai, meu, a gente sai metralhando. Acho que em fotografia a gente tem 2 grandes linhas: os pescadores e os caçadores. O pescador é aquele cara que fica lá no lugar certo e tem paciência. Até aparecer a luz, até chegar o peixe, ele joga a isca. Daí o peixe vai chegando, você dá umas sambadinhas com o peixe, aí o peixe cata a isca. E tem o caçador, bicho. O caçador é tiro. Quanto mais rápido for o tiro, o bicho anda rápido. Não existe sedução. São duas formas diferentes de fazer foto, né? Por um motivo que não tinha nada a ver comigo, eu aprendi a sedução, não a caça, não o tiro, ok, tiro certeiro, rápido. Então, na África eu tive que fazer um pouco isso, acho que nem fiz tão bem. E em São Mateus eram grandes questionamentos, tanto da minha identidade, quem eu sou, que porra é essa? Existem desigualdades que eu não tenho nada a ver com isso. Ou, no máximo, sou corruptor passivo dessa porra toda, né? Mas que eu tinha que desenvolver uma foto rápida. Porque não tem pesca ali. Tem caça. E pau. Quando você vai no desmanche e tem a boca, você tá fotografando, bicho, área, e você tem 10 segundos para fazer. E isso eu aprendi com o SUS também. Você tem 10 segundos para fazer alguma coisinha. E essa coisinha pode ser muito importante. Então, quando a gente... Você estava comigo na Cracolândia, na micro Cracolândia. Bicho, você tem 10 segundos para vacinar. Depois os caras vão fumar outra pedra, meu. Talvez batam na gente. E a gente nem é médico, cara. Eles que tinham que fazer. Eles vivem esse cotidiano sempre, né? Então, uma das coisas é ser rápido. Não é pesca. Não é check-up.
Vamos resolver o que dá para resolver agora. E você tem 2 minutos. Vamos fazer o melhor possível nesses 2 minutos. São abordagens... Quantos cliques você fez, só para esse povo ter ideia? Nesse trabalho todo, em 3 meses? 19 mil. 19 mil cliques. Eu nunca fiz 19 mil cliques na vida. Porque aí você tem que ligar a metralhadora. Que é o que o João faz. Não vai... É o que o João faz, bicho. Você tem muito pouco tempo. Você tem que ser rápido. A vida vai embora rapidamente. As condições são muito mais severas. E tá, se você não resolveu, se você não consertar o avião em voo, cai. Ponto. É fazer a manutenção do avião em voo. Que não era a minha primeira foto. A gente faz a manutenção do avião, cuida. E aí sobe direitinho e faz o que tem que fazer. Então, não tem esse tempo. Como eu aprendi isso, a saúde não tem esse tempo. E se você quiser resolver, ou fotografar, ou apresentar, você faz em voo, ou perdeu o Playboy. Ô, João, eu tenho uma pergunta para você. Porque você... Ô, Laurinha. Tudo bom? Você convida o Jimmy, né? E a gente vê aquelas fotos na exposição, que inclusive está online, né? Que tem esse paradoxo, assim, que são situações de você entra num território, né? Você tem o texto da Davi, então que descreve também isso. Então toda essa tristeza, você tem a imagem de uma mulher que está cuidando do marido, casada há 60 anos e tal. Isso é relatado ou retratado de uma forma muito bonita, de alguma forma. E a minha pergunta é o seguinte: nesse encontro interdisciplinar, vamos dizer assim, entre a arte, a literatura, né, e a área da saúde, né, ou seja, você tem os psicólogos, você tem os terapeutas, farmacêuticos, fisioterapeutas, enfim, todo esse pessoal da área da saúde. E você, quer dizer, eu vou falar uma coisa que eu acho, mas que eu queria saber se foi por isso que você os convidou para fazer parte desse projeto seu, desse seu trabalho. Você acha que a cultura, ela de alguma forma, ela também trabalha no sentido de curar? Não sabia direito. Eu acho que agora eu não trabalho de maneira diferente, Laura. Eu não trabalharia de maneira diferente. Acho que tem que ter um escritor, tem que ter um fotógrafo, tem que trabalhar com os coletivos culturais. Entendeu? Porque a gente está falando sobre vida, né? Sobre produção de vida também. Mas, na realidade, eu fui nesse grupo de apoiadores de território. Laura, tem um problema na saúde, na gestão da saúde. Tem vários problemas. Primeiro que todos os trabalhadores geralmente têm uma formação muito hospitalocêntrica, né? É diferente de estar no território. É como o Jimmy falou, assim, é diferente. Tem um aspecto de emergência, ele viu isso porque tem uma pandemia acontecendo, mas o território ele instiga mais, porque a vulnerabilidade toda ela entra muito junto, né? Do cuidado, do plano terapêutico e tal. E aí você tem algumas maneiras de trabalhar a saúde. E a saúde, da maneira como ela é organizada, principalmente pela gestão, seja no público, seja também, e às vezes muito mais no privado, ela não tem um espaço de reflexão que seja garantido para que as pessoas aprendam e reflitam sobre o seu próprio trabalho. A educação permanente, por exemplo, é uma linha na saúde, da saúde, é uma linha que tenta trazer isso como uma ferramenta de gestão, mas geralmente não é o que ocorre. Né? Então, eu achava que era muito importante você ter um registro para que a gente pudesse pensar no que estava acontecendo. Porque, veja bem, olha, Laura, de lá para cá, o que a gente já foi atropelado por questões programáticas, por questões
outras, sabe, que vão caindo na cabeça do trabalhador sem que ele tenha tempo nem de processar aquilo que ele viveu. E ele está vivendo isso que o Jimmy falou. Ele sente isso na pele, mas esse tempo de processamento é muito importante, entendeu? Eu sabia que a gente ia viver uma coisa muito grave e precisava registrar isso. Isso é uma das coisas. Mas eu acho que eu também me atentei a isso porque esse grupo de apoiadores é foda, eles me dão um puta de um trabalho. Não sei se vocês devem ter isso como educador. Sabe aquela classe difícil, mas que é maravilhosa de trabalhar, mas difícil pra caramba? É isso. Então, e os caras me instigaram, né? Foi uma das apoiadoras, inclusive, falou: nós estamos no território, a gente faz, não temos visibilidade e tal. Então, foi meio surgindo a ideia, sabe? Existiam outros trabalhos, por exemplo, o Araquém, né? Que fez um livro sobre os mais médicos a pedido do Arthur Quioro, não foi? Então, existiam outras coisas assim de intersecção, mas eu acho que eu chamei por isso. Hoje eu vejo que é impossível trabalhar a atenção primária de outra forma. A gente precisa ter esses companheiros juntos e ter espaços, garantir espaços de reflexão, que é muito difícil. É muito difícil. Porque o próprio contrato de gestão, eu faço uma coisa, a gente tenta fazer isso é uma coisa que não está no contrato de gestão. E o contrato de gestão é fábrica de parafuso. Quantas consultas se produziu? Quantas consultas... É quantitativo. Mesmo aquilo que eles falam que é qualitativo é quantitativo, né? Mas é muito necessário, entendeu, Laura? Porque as pessoas estão vivendo isso e coisas muito bizarras, e coisas muito maravilhosas, e coisas muito tristes. Ao mesmo tempo. Né? Imagina o que é um médico, Jimmy, atender 8, 10 casos desses num dia. Um médico não, uma enfermeira, um técnico de enfermagem, uma equipe multi, atendendo 10 casos desses por dia. Entendeu? Então, eu acho que foram muitas coisas, Laura. Não sei se eu respondi, porque assim, foram muitas coisas. Então, tinha essa questão da pandemia, tinha a questão do momento histórico, tinha a questão de querer discutir isso depois que passasse e garantir o espaço para discussão, né? Tinha a questão da visibilidade. E, respondendo a tua pergunta, hoje eu acho que não tem outra maneira de trabalhar, porque ela abre um leque que, geralmente, da maneira como a gestão da saúde está organizada, ela se esquece de discutir, entendeu? E que é importantíssimo, que é vital. Senão, você não vai cuidar do outro, você vai cuidar de uma ferida, entendeu? Entendo. Qual que você acha que é o impacto? Respondi, Laura. Viu as crianças indo visitar a exposição, né? Lá do projeto com as professoras, enfim, e qual que você acha que é o impacto sobre também esse pessoal de apoio foi na exposição e se viu ali, né, numa galeria na Babel, lá nos Estados Unidos, enfim, qual que você acha que é o impacto assim para a sua equipe, para a comunidade, para as pessoas da área da saúde, né? Também. A equipe que eu trabalho mais próximo, que eu não consigo estar do lado, né, dos funcionários. Eu estou do lado dessa equipe que está do lado dos funcionários. A área meio isso, né? Eu acho que teve um impacto muito grande. Muito grande. Fala uma coisinha. Não só de, estou vendo o meu trabalho e tal, mas eu estou parando para refletir uma situação que o dia a dia não me permite. Esses apoiadores, eles fazem 1000 coisas todo dia. Hoje, por exemplo, a gente tinha que triplicar em uma semana o número de cirurgias eletivas do Hospital Dia. Você sabe você imagina o que é isso? Esses caras são cobrados. Eu tenho vergonha às vezes do que eu faço, do chicote e tal, porque assim. Então, quando vem uma coisa dessa, ele consolida um outro lado e chama a atenção de que nós vamos parar e discutir de outras maneiras essa questão do que está sendo produzido dentro desse encontro entre trabalhador e usuário no SUS, entendeu? Não só no SUS. Hoje, por exemplo, quer dizer, depois vem a iniciativa privada e compra as coisas, faz as coisas, você sabe disso. Mas... Posso falar? Desculpa, Jimmy, claro. Estamos mudando um pouquinho o foco, mas assim, a Dani, que é do Rose Garden, como ela gosta de chamar, que é Roseli Jardim. Jardim Roseli. Roseli, desculpa. Então, ela propôs a gente fotografar as pessoas sem máscara, porque as pessoas têm rosto, têm sorriso.
numa encrenca gigante, né? A gente sabe como esse vírus transmite, né? A gente usa máscara pelo outro, não pela gente. A gente sabe que a gente já falou com o Bolinha. É óbvio, do jeito que essa porra transmite, o Bolinha não gostou da gente. Só foi por isso que a gente não foi entubado. Não foi escolha nossa. A gente encarou o Bolinha e não deu ruim. O Bolinha não gostou da nossa cara. E aí a gente tinha que fazer as fotos, né? E aí eu me lembro, e você me ajudou. Eram as pessoas sem máscara. Lembra que as pessoas eram bonitas, elas tinham um sorriso. Bom, deixa eu melhorar a iniciação dessa história aí, que era o seguinte. O Jimmy chega para mim e a gente tinha ouvido assim, pessoas falando assim do lado, assim, olha, encontrei doutor não sei onde, no mercado, e eu não reconheci, né? Eu encontrei com não sei o quê, e as pessoas não se reconheciam. Tinha gente que nunca tinha se visto sem máscara, porque tinha entrado já durante a pandemia. De repente, o Jimmy falou, não é possível, essa burca que nos colocaram, a gente precisa tirar pelo menos momentaneamente para que se possa fazer, para que essas pessoas possam mostrar o rosto. Foi a ideia dele, tá? Ele que teve essa ideia assim. A Dani. Mas aí a Dani incorporou de uma maneira, falou, claro, tem aqui um estúdio para vocês, né? Tava tendo uma reforma no prédio, gente com britadeira, com martelo, com não sei o que lá, nós montamos o estúdio, pedimos para fazer um silênciozinho, continua. Aí tinha um médico que é residente, que não devia ter mais de 30 anos, provavelmente menos. E eu precisava fazer uma foto bonita do cara. Ele trabalhava 10 horas por dia no Covid. Ele não sabia se ele ia morrer ou se alguém ia morrer. Provavelmente ele falava com gente que era sintomático, e que muitos iam morrer. Pô. Então, ele trazia uma dor no olho absurda. E como é que você faz? Falar, puta, isso é bonito, cara. Né? Como é que você faz? Eu aprendi a dirigir. Caralho, bicho. Eu não sei. O cara vê a morte todo dia. Ele fica lá sentadinho, lá todo paramentado, suando, sem respirar. Eu não sei se quem já usou N95. N95 você não pega o vírus, porque é um vírus aéreo, é também porque você não respira. Então, assim, você não respira. A N95 você não respira com aquela merda. E embaça o óculos. É uma bosta. É horroroso. E, porra, o cara fica N95 com roupa de freira e alguém vai morrer. Se eu não morrer, 10 caras que eu vi hoje morrem. Porra, isso é muito forte para um moleque de 30 anos. E o objetivo era falar, puta, isso é bonito, cara, tem felicidade. Difícil. A beleza, o Jimmy fala, são lindas, são pessoas lindas. Cada uma dessas moças, esses moços que trabalham são pessoas lindas, lindas. Como que eu faço para retratar toda essa beleza? É difícil, bicho. O cara que fica encarando a morte todo dia, ou a dele ou a do outro. Se não for a dele, vai ser a do outro. É difícil. E o cara fica lá na portinha. E é um residente, tem menos de 30 anos, tadinho. Se fosse meu filho, eu ia tirar dessa porra. Então sai dessa encrenca, meu. Olha, uma frase que eu ouvi de um morador, assim, né? Ele falou assim, mas a Covid é apenas uma coisa a mais. É verdade. A gente é que morre de zika, de dengue, a gente morre primeiro. É duro, mas... E ele estava certo. Eu conversava com o Jimmy, eu falava assim, Jimmy, não é possível. Eu estava ouvindo os caras falando ali, estava falando na reunião lá de apoiadores, o número de febre amarela, de dengue, de zika, de AIDS, de tuberculose. Eu falei, tuberculose? Ele falou, pois é. Ele me falava, pois é, tuberculose era coisa que se morria no século XIX. Né? Quer dizer, assim, como é que ainda se morre de tuberculose? Hanseníase. Lepra. Agora,
lepra, né? Lepra, quer dizer, isso... Agora, queria dizer só uma coisinha, você já continua. Ainda a respeito do trabalho desse povo do SUS. É mais fácil, muitas vezes, um médico, um enfermeiro do SUS que for te atender, detectar determinadas doenças do que um médico do Hospital Albert Einstein, ou Sírio-Libanês, ou qualquer coisa assim. Porque eu vi casos assim, uma senhora que foi várias vezes, acho que tinha um plano de saúde e tal, não sei o quê, foi várias vezes em consulta médica, tinha uma mancha. E aí e não sarava, passava remédio, passava não sei o que lá, não sarava, não sei o que lá. Alguém recomendou, vai até o SUS, né? E ela foi, estava com hanseníase. Quando que na Vila Madalena, em Pinheiros, tal, em Genópolis, alguém um médico vai ter a capacidade de observar alguma coisa e falar assim, esse rapaz tem hanseníase. Por quê? Porque os caras estão acostumados a lidar com tamanha variedade de doenças, né? Que meu, é muito mais provável ele achar uma coisa que não seja comum, digamos, para a classe média, coisas assim. Mas nós temos em São Paulo surtos disso, de todas essas coisas, né? Isso que é impressionante, né? E isso tudo era tratado durante a pandemia. Isso nada deixou de ser tratado. Quer dizer, ao mesmo tempo que você tinha que tratar de convencer as pessoas a ficarem em casa, de, né, fazer essa rede, participar de alguma forma dessa rede solidária de distribuição de alimentos e produtos de higiene, não é? Em todos os lugares. Quer dizer, isso era algo fabuloso que precisava ser dito do SUS. Mas eu queria contar uma historinha, mas acho que o Dmitry tem uma coisa para falar e eu vou contar uma historinha depois. Eu vou contar uma muito... Eu posso falar? Fala. Eu sou amiga do Davi, ele me convidou para vir aqui, né, conhecer melhor o trabalho de vocês e eu estou gostando muito. Eu só queria dizer duas coisas. Parabéns pelo trabalho, acho que precisa divulgar mais isso. Eu tenho um colega de trabalho, sou professora, que está fazendo, junto com o pessoal da área de medicina, lá do Nordeste, uma espécie de pesquisa de relatos da quarentena, né, da pandemia. Então, eles já têm contato com várias pessoas, mas eu não sei, dessa parte assim, dos profissionais de saúde, quantos relatos eles têm, né? Eu acho que quanto mais diversificado, melhor. Então, eu acho que seria legal colocar vocês em contato. Depois, eu acabei de ver hoje uma série de lives e palestras de comemoração dos 20 anos do curso de jornalismo na instituição em que eu trabalho, e eu acho que vocês tinham que entrar em contato com jornalistas, levar alunos para fazerem, né, pesquisa, TCC, pós-graduação, nesses espaços, porque eles fazem isso, né? A gente tem alunos, por exemplo, que hoje deram palestra, que começaram fazendo uma pesquisa assim, pequena, na universidade, iniciação científica, procurando saber as coisas sobre a Amazônia, e agora, né, já formados, profissionais, voltaram à instituição para mostrar como que acabaram de fazer um documentário, né, aí atrelado à Rede Globo, sobre a situação dos indígenas na Amazônia, né, essa situação terrível, as queimadas e tal. Então, acho que se puser mais gente aí em contato, vai ficar uma coisa muito bacana. Cris, eu me coloco totalmente à disposição, na boa, porque eu acho que isso é uma coisa fabulosa mesmo. A gente tem que trocar figurinha. Com certeza, com certeza. Mas parabéns. Dmitry, antes de você falar uma história que me emocionou, que você contou e que eu gostaria que você contasse, se você achar, da foto que você tirou, da última foto antes da pessoa morrer e que você escolheu não pôr na exposição. Você lembra essa história que você contou?
da pessoa. Eu acho essa história tão bonita e tão humana e tão sensível da sua parte não ter posto na exposição. Acho que vale compartilhar aqui com o grupo, não sei. Elô, meu ofício, né, e é uma linha tênue, que tem a ver com mostrar e ter respeito. Quer dizer, e era muito difícil. Quando o João me convidou, primeiro, eu tinha medo de morrer. Mas tá, eu estava meio morto aqui. Então tá, e a gente volta à questão da infecção, né? Quando eu resolvi chegar, né, lá atrás, eu nem lembro, eu estava disposto à infecção, né? Nascer é se dispor à infecção. E a infecção é lato sensu, né? O líquido amniótico da minha mãe era estéril e era um calorzinho bom. E aí eu cresci e não cabia. Ficou ruim lá. Então é o seguinte, bicho, tem que sair dessa porra. E sair dessa porra tem um preço, que é se expor à infecção. E a infecção é lato sensu. Ela é biológica, ela é existencial, ela é cultural. Você vai ter que aceitar outras coisas que vão te transformar. Né? E isso é o nascimento. É se dispor a sair de uma coisa muito gostosa, né? Que tinha um sonzinho, e estava tudo perfeito. Tinha calorzinho e tal, para uma coisa que é imperfeita. Acho que é isso que é nascer. E todo mundo aqui que nasceu, que está falando, de alguma forma fez essa opção. E que não é garantida, né? Não tem garantia de que vai dar certo. Nunca tem. E isso eu acho que é nascer, né? E a gente nasce várias vezes durante a vida. E é sempre difícil, sempre frio, sempre amedrontador. Então, assim, eu dispus. O João me fez um convite. Na verdade, não fez. Ele pediu a indicação do fotógrafo que não era eu. Mas falei, pô, bicho, é nós. Vamos lá. Não aguento mais ficar aqui. E, de alguma forma, para as classes que têm condição, a gente voltou ao útero. Estamos isolados. Estamos se protegendo de alguma coisa invisível. Né? Por isso, acho que tem a segunda onda na Europa. Quer dizer, os caras que estavam isolados e agora saíram. E o porra do Bolinha, ele pega. A porra do Bolinha pega. O Bolinha é bom de pegar. Ele cata todo mundo. Então, os caras que ficaram em casa. E aqui, os números baixam. Por quê? Porque a gente tem muito mais pobre do que na Europa, que nunca puderam fazer o isolamento, por razões óbvias. Então, a curva baixa, aí eu peço correção do João, que eu não sou técnico. Mas a curva baixa, mas agora a gente vai saber os nomes. Os nomes que a gente não sabia quando a curva era alta. Que a gente está numa bolha. Né? Então, talvez para a gente isso seja mais significativo. Existe um estresse emocional. A gente precisa nascer, caralho. A gente não vai mais ficar em casa. E a porra do Bolinha vai catar. No Brasil, que tem uma distribuição de renda diferente da Europa, a curva é outra. Então, estatisticamente, ela é de um jeito. Isso não quer dizer que não vai pegar a gente. Mas a gente podia fazer isolamento. Até certo ponto. Até que deu o estresse emocional. Quem mora num barraco sombrio, 5 pessoas, e tem um que tem que sair e pegar transporte público, lógico que ele trouxe. Então, isso no Brasil acontece de outra forma. Na Europa, de outra forma. E dá o estresse emocional. A gente não aguenta mais ficar em casa. Adoraria estar conversando com vocês ao vivo. Isso é meio esquisito.
né? Não substitui. E não substitui para ninguém. E tem uma hora que dá estresse. Acontece que o estresse em quem tem menos dinheiro aconteceu antes. Porque o nego está discutindo a comida de amanhã. A gente não. Então, isso acontece no Brasil de uma forma diferente, na Europa de outra forma. Na minha opinião, o técnico não sou eu, o técnico é o João. Concordo com você, a gente sabe pouca coisa do Bolinha ainda, mas essas bolhas que vão se espalhando, né? E as pessoas que ficaram mais protegidas são mais suscetíveis agora. Concordo plenamente. Eu queria contar uma historinha, e particularmente dedicar aí a Cris e ao Laércio, que são da área de letras, né? Que é uma situação curiosa, né? Que é o seguinte: quando eu cheguei e o Dimitri me falou da Virgínia, né? Que é uma apoiadora e que estava com Covid, estava voltando, né? Eu cheguei, ela ainda demorou uma semana para voltar, ainda ficou mal um tempo, ainda tem alguma sequela, né? E ele estava me falando dela. Depois eu soube uma história que ela estava envolvida, né? Que ela é apoiadora de uma UBS chamada... oh, meu Deus, que fica na avenida. Laranjeira. Dos haitianos, do Laranjeiras. Laranjeira. Laranjeiras, UBS de Laranjeiras. O que acontece? Também é uma outra surpresa para mim, é encontrar tantos imigrantes estrangeiros, né? Venezuelanos, bolivianos, haitianos. Então, de repente, em frente ao Laranjeiras, as equipes ficaram assim perplexas com uma situação. Estava aparecendo um povo que eram os haitianos e ninguém entendia o que eles falavam, né? E o pessoal, vocês imaginam que uma mãe haitiana, provavelmente refugiada, qualquer coisa assim, para ir para uma UBS é no último momento, né, que ela vai se deslocar para fazer um troço desse. E naquele momento era exatamente o desespero do pessoal que recebia ali essas pessoas e eles não conseguiam falar. Tinha acho que era uma enfermeira que sabia falar francês, mas não conseguia dar conta. Depois eles abaixaram um aplicativo, você vê como é que é coisa de saúde, né? Abaixaram um aplicativo para tentar entender alguma coisa, né? Dor, náusea, qualquer coisa desse tipo, né? E também não dava certo, porque aí eles perceberam que eles não falavam francês. Essa comunidade falava crioulo. E eles não sabiam como resolver essa situação. Tentaram entrar em contato com uma pessoa, com outra, tal, não conseguia resolver. E aí a Virgínia estava, ela mora numa outra região da cidade, num bairro de classe média. O filho dela estava se formando. Agora vamos passar um pouquinho, sair um pouquinho da Zona Leste, né? E um pouquinho para a Zona Oeste. O filho estava se formando no ensino fundamental. O coleguinha dele ia para o Bandeirantes, outro ia para não sei aonde, tal. E o que ia para o Bandeirantes, os pais resolveram fazer uma festa num sítio, né? Fazer uma reunião num sítio, convidar todos os coleguinhas, e eles foram todos para lá, aquela coisa toda. E a Virgínia foi, eram 5 dias que eles iam passar num sítio. E ela chegou no sítio e ela encontra o caseiro, conheceu o caseiro, o senhor Roberto, que ele era haitiano, falava inglês, francês, espanhol e crioulo. Ela falou, o quê? Né? Imediatamente, ela pediu para ele, explicou a situação, olha, eu sou apoiadora, trabalho na Zona Leste, e estou com esse problema, não é? Eu não tenho quem me ajude com isso, não é? E ele perguntou, mas o que você quer, né? Ela falou assim, você podia me dar umas aulinhas, né? Então, durante os 5 dias que ela esteve lá, ela teve aula de crioulo, né? Assim, e ele elaborou assim super... tinha sido professor, né, de garotada, né, lá no Haiti. E elaborou para ela, junto com ela, né, frases próprias, né,
alguém de saúde perguntaria para alguém que está chegando: você está com dor, não é? Onde dói? Você sente náuseas? Né? Essas expressões chaves, né? Fazendo uma espécie de um glossáriozinho assim, né? Com essa coisa, né? E ela voltou com esse material, escreveu, né? Distribuiu para as meninas, e mais, o seu Roberto continuou sendo um consultor. Cada vez que chegava alguém com um problema ali, um haitiano, uma haitiana, né, com um problema, a atendente ligava para a Virgínia ligava para o seu Roberto, e o seu Roberto falava: não, a frase correta é assim, né, tal, e assim ia fazendo assim uma consultoria à distância, esse caseiro fabuloso, né, que estava ali fazendo essas coisas, e continuou fazendo essas coisas, né? Às vezes ela ligava assim muito cedo para ele: olha, eu estou com um probleminha aqui e tal, e ele fala: nossa, eu estou tirando leite da vaca, né? Mandava a fotografia dela com o leite da vaca, tirando leite e tal, e explicava para ela, né, o que estava acontecendo. E tudo isso aconteceu porque houve uma situação em que uma criança havia morrido, uma criança haitiana havia morrido, em grande parte por falta de entendimento do que estava acontecendo, né? De desidratação, né? Coisa assim, por falta por um problema de comunicação. Quando eu cheguei a escrever essa história, eu falei: puxa vida, que legal, né? Eu percebia que o SUS, o atendimento, a questão médica é muito maior do que simplesmente fazer um curativo ou receitar um remédio, né? Uma coisa assim, vai muito mais além disso, né? Oi, quem me pergunta? O Jimmy sempre descreveu a Virgínia como uma mulher espetacular, e realmente, ele falava que a Virgínia é espetacular. De fato, quando eu conheci, eu entendi quão especial, né? E como é também o trabalho dessas pessoas, porque o que você está me falando é uma coisa que, pelo que eu conheci dela, que os relatos do Jimmy, é o envolvimento também dessas pessoas que trabalham, porque uma coisa é o que, aí eu acho que o João pode desenvolver isso, é o que se deve fazer, outra coisa é aquilo que se faz a mais por envolvimento, né? E me parece que você está descrevendo que a Virgínia é essa mulher, né? Essa profissional realmente... Ela é, e não só ela, mas ela é assim mesmo, né? Se você olhar a fotografia dela na exposição, cada vez que ela ia conversar com uma criança, ela se abaixava na altura dos olhos para conversar com essa criança. Então, são atitudes que você percebe na pessoa que mostram, né, esse respeito, né, e essa maneira de como lidar com a saúde pública, né? Só para encerrar, e aí o João fala, eu estava ouvindo uma discussão, era o Fábio, um dos apoiadores, e uma outra pessoa discutindo que a necessidade da presença de um psicólogo durante o curativo. E eu falei: como assim? Um psicólogo durante um curativo? As pessoas saem, né? Muitas pessoas saem para fazer um curativo na casa de alguém, e esse curativo às vezes não fecha, né? Ele me explicando. E se não fecha, muitas vezes não é só um problema, não é só olhar para a ferida, mas é todo o entorno que há nisso, né? Quer dizer, você às vezes não trata só da ferida. Eu falei: mas como assim não fecha? Uma ferida dura 1 ano para fechar? 1 ano? Tem feridas que demoram 15 anos. 15 anos, a pessoa vai lá e faz a ferida, faz o tratamento semanalmente ali, tá, sim. Então, é uma coisa impressionante, quando você tem esta ação, você envolve várias pessoas, não é só a pessoa que está ali pondo o remedinho, mas você tem um olhar diferenciado para isso, a coisa muda. Porque eu vi ferida fechar em 6 meses. Assim, tá? Porque tomou-se uma outra atitude. Né? Só para mostrar como que essa foi uma outra descoberta, que a saúde é muito mais do que o que a gente vulgarmente imagina, não é? Que a gente vulgarmente imagina. Quer dizer, é muito mais do que isso. O próprio Fábio, que é um psicólogo, estava me dizendo: olha, o fato de uma mulher ser alfabetizada diminui drasticamente a mortalidade infantil.
Então, só o fato de ser alfabetizado já muda uma realidade. Imaginem isso. Bom, fala de mim. Ou João. Quer falar primeiro, João? Então, eu acho que, sei lá, eu nem sei se eu sou artista, sou fotógrafo, tenho ofício. Nem prefiro não ser considerado como artista. Mas tem uma coisa Conversa mole. Existe uma coisa que é o belo. E que assim, eu sei o que acredito. Né? E isso é pré-político. Né? E quando a política começa a trabalhar com o belo, às vezes ela se confunde. Então, eu sei que é uma foto boa há 40 anos. Eu sei o que é bonito, o que é feio. Então, assim, a vida é bonita. Quando entra o processo, a coisa fica complicada. Quando entra questões políticas nessa bosta, às vezes a gente se perde. E a gente não pode se perder da primeira coisa que a gente se apaixonou. Que é o belo. Funciona. A vida é bela. A saúde é melhor que a doença. As crianças são melhores que os velhos, que os mortos. Criança cheira bem, morto cheira mal. É uma questão de cheiro. Né? Eu tento não me perder disso. Né? É isso. A vida é bonita, não sei por quê. E provavelmente nunca vou achar explicação para isso. E as explicações políticas, como vocês vão resolver isso com logística, às vezes dá merda. Mas eu nunca vou esquecer desse valor. Bebê cheira bem, morto cheira mal. É ruim tocar num morto duro. E já fiz isso. E já toquei nos bebês. É muito gostoso. Eles são quentinhos e cheiram tão bem. E é desse lado que eu tô. Você não passou 24 horas cuidando de nenhum. Então. Não, eu posso falar uma coisa? A gente está com o nosso horário já chegando. Eu vou passar para a Cristiane. Aí Fala, Cris. Não, eu ia falar para o Dimitri. Olha, Dimitri, eu acho que você é artista, sim. E a arte é menos preto no branco. Tem coisas... a ideia do sublime pode ser terrível. Né? Coisas terrivelmente belas, assustadoramente belas. Então, enfim, acho que dá para a gente pensar... Eu diria que o Dimitri, além de artista, ele é um filósofo. Então ele vai gostar de pensar sobre o sublime. Mas olha, gente, que nós já estamos chegando ao final, mas vocês não imaginam os papos que eu e o Jimmy tínhamos sobre cinema, sobre fotografia, sobre qual é a posição de estar no mundo quando se... Né? É tudo isso mesmo, essa levada toda, no meio daquela confusão toda, daquela loucura toda, a gente era capaz de falar sobre música, sobre filmes assim que nos emocionaram, sobre situações, né? Sobre fotografia. Nunca aprendi tanto sobre fotografia. Foi uma maravilha. É isso que salva. Então, mas é isso que eu acho que entra, que nos vence, nos coloca talvez em vantagem com Bolinha. Sim. Que é essa capacidade, essa nossa capacidade. Bolinha não. Bolinha se meteu com quem não devia. O Bolinha não pode com quem é capaz de criar, né? Acho que vocês trouxeram coisas importantes. Você estava falando do belo de mim, eu pensei exatamente nisso, né? Quer dizer, como é que a gente pode, né? Olhar o belo, olhar a poesia, olhar essa coisa da sensibilidade, olhar o amor, né, desse casal 60 anos, né, quer dizer, esse cuidado, que são coisas que a nossa capacidade de poder lidar com o sofrimento e de alguma forma superá-lo, né, na possibilidade de encontrar um sentido para tudo isso.
acho que o trabalho de vocês, né, primeiro, eu acho que tem uma coisa linda que que borra essas fronteiras, né, e borra fronteiras diárias, né, saúde, arte, poesia, literatura, quer dizer, é humano, é da ordem do humano, né, não é da ordem do campo do conhecimento. Então, acho que isso tem... E acho que tem uma coisa linda, quando você falou, quando o Jimmy falou que ele era um impostor nisso, né, nesse processo, mas acho que tem uma coisa que é um tempo, né, em que a gente tem uma relação muito estranha com o tempo e o real. O fato de vocês transformarem isso numa experiência, né, em que tem isso que o Jimmy falou da imagem, que o David falou do texto, né, da palavra, do cuidado, que é aquilo que a gente perpetua, né, a partir dessa experiência que a gente está tendo. Se tem alguma coisa que a gente pode fazer de útil, é contar para as pessoas o que foi viver esse momento, né, numa era em que todo mundo acha que a ciência estava acima do bem e do mal, que a gente podia tudo, que o ser humano era hiperpotente, que estava tudo bem. A gente está confinado, né, refém do bolinha, né? Mas ainda com a possibilidade de superá-lo com a nossa capacidade de criar, né? E de transformar, e de trazer o belo, de trazer a poesia, de trazer tudo isso para um sentido humano da experiência, né? E não simplesmente da marca do sofrimento. Então, acho que... queria que vocês falassem exatamente, agora, onde está a exposição, né? Como que é, para todo mundo poder visitar, porque eu acho que é super importante para quem está aqui entrar em contato com esse trabalho de vocês, que é... Eu queria falar uma coisa antes de terminar. Eu acho que no encontro passado com o Mauro, que foi... Eu acho que tem uma coisa que o SUS faz, que o João faz, que o Dimitri fez, que o Davi fez, que não é suficiente, mas que assim, faz toda a diferença, fazer algo apaixonado pelo que se faz. Vocês mostram assim, um verdadeiro desejo e a crença naquilo que vocês estão produzindo, no que vocês estão fazendo, e o que as pessoas fazem para muito além das obrigações dela. Isso faz diferença. A gente tem aqui no Laços conversado com pessoas que são pessoas que fazem para além das suas obrigações. O que vocês trazem aqui, o que vocês contam aqui, é um trabalho lindo e um trabalho que vem de um lugar que também não tem explicação. Também não tem explicação por que você foi lá, se meteu nesse lugar, correu risco, colocou a sua parceira em risco, que abraçou a causa. Tem a ver com vida, com pulsão de vida. E eu acho que também, ouvindo vocês, que eu já tive a oportunidade de ouvir, eu também fui infectada pelo discurso de vocês. Vocês também me infectaram. Assim, acho muito bonito o trabalho que vocês fazem, acho bonito como vocês se colocam, acho muito importante como o João cuida da área da saúde, essa sensibilidade. Eu acho que a arte, ela tem um poder de cura, ela é fundamental nesses momentos que a gente vive. O registro é muito importante e eu queria agradecer essa possibilidade de conversa, agradecer que pessoas como vocês, que a gente tem, não só vocês, mas que a gente tem trazido para o Laços para conversar, possam se colocar e mostrar como a gente pode, nas nossas pequenas atitudes, fazer diferença. Você foi lá e com certeza esse registro é histórico, vocês dois, e isso vai ficar, isso tem um valor que não é quantificável, mas é qualitativamente enorme. Eu queria parabenizar e dizer que eu fui infectada também. Você, com o seu discurso, com o trabalho, com a exposição, com tudo que eu assisti. Queria dizer isso antes de terminar. Parabéns. Gente, onde está a exposição? Contem para todo mundo aqui que está. Na Galeria de Babel, mando o convite. Vai até o dia 7. Mas diz aonde aqui, porque talvez as pessoas não recebam, não sei. Pode... Na Rua Estados Unidos, quase na... Eu não sei o endereço de cor. Na Rua Estados Unidos, mas eu mando o convite aí para a lista. É Rua Estados Unidos, quase na Gabriel, assim, quase na Rebouças, na Galeria de... Não chama Babel? Até fiquei na dúvida, porque Babel também é o espaço da Silvia. É Babel, né? Sabe aquela loja de presente de Natal que tem na Estados Unidos?
que ninguém sabe porque que a loja de presente de Natal fica aberta todo ano. Ao lado. Olha, deixa eu só dizer uma coisa da exposição. É o seguinte, talvez nem todos saibam, mas essa exposição, ela continua uma ação, né? Faz parte de uma ação que o Dmitry fez, eu ajudei, o Dmitry fez a maior parte, claro, que é o seguinte, o Dmitry está vendendo as suas fotos. Cada foto dele custa 10 cestas básicas, que serão distribuídas lá em São Mateus, né? Então, esse é o pagamento, digamos assim. Então, ninguém precisa comprar, ou a não ser que queira ter uma foto maravilhosa do Dmitry, é verdade, não é? Aí, vá lá e façam isso, né? Então, é isso. E tem uns amigos que fizeram umas músicas. Eu vou mandar tudo para mim. Você mandou. Olha, o Arnaldo Antunes mandou uma música, não é? Que é o Pulsar. Vários colegas, amigos, né? Não, vários. Né? Fale aí você, fale das músicas, dos colegas. É gente que se envolveu. E antes de ir embora, acho que o que eu aprendi com tudo isso, assim, a vida cheira bem e a morte cheira mal. Isso eu sei desde pequeno. Eu só trouxe mais complexidade para esse conceito. É só isso. Eu queria agradecer o Laço pelo convite, viu? De ouvir esses dois caras aí que eu adoro. Sempre. E assim, o Davi, Laura, Jimmy, a gente está sempre em dívida com os amigos, viu, cara? Você vai no filme? Você paga em vinho, fica tranquilo. Vai para o filme na semana que vem. Pronto. Laura, eu acho que o Davi respondeu mais a sua pergunta do que eu. Como é que é? Eu o quê? O Davi respondeu mais a sua pergunta do que eu. Precisava mesmo. Né? Eu acho que ambos respondem, né? Ambos são... acho que eu gostei mais da narrativa dele. Eu gostei muito de novo. Olha, obrigado, gente, muito obrigado, né? Eu estou disposto a falar dessas coisas e sempre, onde for, sempre. Fazer eu acho que é uma coisa para dar visibilidade mesmo, quer dizer, a nossa função, e acho que o Jimmy sempre teve essa preocupação. Acho que na primeira fala que ele já teve era essa coisa, né? Como entrar no território. Nós somos os forasteiros. Nós não somos paparazzi. Nós não estamos aqui para fotografar mulato na janela, entendeu? Não é isso. Nós não queremos fazer folclore, né? Nós não queremos fazer... Temos que pegar o humano que é em tudo isso. E acho que essa exposição do Jimmy, ela é brilhante nisso, porque ela consegue pegar do lirismo, né? Aquela fotografia da menininha na porta é uma coisa espetacular, a coragem, o medo, tá ali tudo. Eu acho que eu convido todos vocês que ainda não foi a assistir essa exposição. Ou então depois vocês só vão para os Estados Unidos para assistir. Chique. A gente adoraria poder entrar num avião, né? Já puderam a gente nos Estados Unidos, nos Estados Unidos. Mas essa é outra história que o João tem que lidar. Eu sou só um artista. E nem sou. Eu sou um ofício. Eu nem ouvi direito. Prefiro não ouvir. Se aqui encrenca, chega. É com você, meu. O que foi? Imagine em Nova York que eles vão falar de você e de mim. Eu não tô... Não tô nessa, não. Você e o Davi aí. Mas $1.000 dão 6 vezes cestas básicas do que... É verdade. É verdade. Vai vir avião lotado de cesta básica para São Mateus. Então, a gente participou, nós não distribuímos, é claro, mas nós participamos, quando a gente arrecadava, da distribuição das cestas junto às ONGs locais, né? E assim, uma coisa importante, né? Dizer que não é uma... A gente fez um estudo de como a vulnerabilidade entrou e foi se agravando no território e para onde distribuir mais essas cestas básicas, né? E eu acho super importante, porque às vezes parece uma coisa assistencialista, mas não é.
e tem fome no território. Ainda tem fome no território. Então, E devo dizer o seguinte, só não teve fome durante a pandemia por causa dessas ações. Não, ainda tem. Mas foi muito reduzido. Melhorou muito. Acho que teve muita solidariedade também. Mas acho que vocês trazem... Muito legal essa iniciativa do Mas acho que isso reforça, né, a música dos Titãs. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? A gente precisa disso para poder respirar, para poder pensar que tem um que possa ser recriado, né? Depois de tanto sofrimento e de tanta incerteza, né? Talvez o que nos ajude a poder rir como a gente está rindo aqui hoje é lidar, né, com essa coisa que nos inspira no enfrentamento de tanta incerteza. Mas a gente fica aqui com assim, um agradecimento enorme e querendo apoiar muito o trabalho de vocês, porque vocês falam de São Mateus, vocês falam, né, esse depoimento de vocês fala da gente também, né, desse nosso momento, daquilo que a gente, como o Jimmy falou, né, a gente não tem às vezes a palavra, né, mas talvez o Jimmy com a imagem, o David com a palavra no nosso lugar, diga um pouco sobre o que a gente está, sobre esse estranhamento e sobre essa condição que a gente está vivendo. Então, super obrigada a vocês. Gravamos o encontro e aí a gente vai também divulgar. E aí a gente vai divulgar também no Facebook do Laços a exposição, tá? A galeria, enfim, para que as pessoas possam prestigiar o trabalho de vocês e que a gente possa ajudar essas ações, né? Olha, o Jimmy está para soltar um livro, vou fazer uma merchandising da Bolívia, que é maravilhoso. Isso. É verdade. Vou soltar um romance. É verdade. É verdade. Então, mandem essas coisas para a gente divulga para vamos colocar na nossa comunidade. Calhado, por causa da pandemia. Eu sei que o tempo está estourando, vocês devem estar com a paciência cheia também, não é? Essa coisa toda, mas olha, é um trabalho admirável. O Jimmy foi para a Bolívia, fez um trabalho admirável, e que a pandemia atrapalhou totalmente o lançamento dele, né? Inviabilizou completamente, não é? A Cris é professora de espanhol, tá? Nesse grupo? Já mandei o quê? Já mandei o pulso do Arnaldo, que fez para São Mateus, para esse grupo? Você mandou para a gente? Pro grupo Acho que no grupo não, manda lá, Jimmy. Mandou. A gente divulga no Facebook, acho que é importante. Olha, só para vocês terem uma ideia, ele tem um livro sobre os marinheiros bolivianos, os marinheiros sem mar. É o marinheiro sem mar, né? E olha que loucura, né? Você tem uma marinha qual que era a grande preocupação dele? Só para vocês terem a coisa. Eu não quero transformar isso em piada. Eu vou tentar fazer uma coisa que seja esta coisa quase que simbolicamente humana, que é o marinheiro em busca do mar. Eles têm hino, marcham, tal. Eu só não tenho mar. Isso é fantástico, eu acho. Não tem mar. Não é a mesma coisa da esperança do João? Pois é. Olha, no fundo, em algum momento, sempre somos marinheiros sem mar. Está sem SUS. Pode ser que... Tá Espero que não, Jimmy. Você não está dando morro em ponta de faca, João? Isso sempre. Foda-se. Desculpa, não está gravando, né? Quando você perder a direita, você põe a esquerda. E olha, Cris, depois a gente conversa, vamos estabelecer aí uma parceria entre a universidade, né, e a região, que eu acho que seria muito interessante. Ô, Silvia, para quem, acho que tem bastante convidados dele, para quem não nos acompanha, se puder mandar, para a gente poder mandar o vídeo, divulgar o seu contato, tem no convitinho o telefone para vocês mandarem o seu contato para a gente poder encaminhar o vídeo, a conversa e o material que eles vão divulgar para todo mundo que pela primeira vez fez parte do encontro do Laços. Laços. Bom, gente, boa noite, muito obrigada. Palmas para vocês pela iniciativa. Obrigado. Grande beijo. Até mais, gente.